Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Para mim é um motivo de alegria, de satisfação podermos estudar a Bíblia. E eu quero saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanham e que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. É importante você se inscrever. É só clicar ali naquela letrinha vermelha que está inscrever-se. Você clicou ali, já está inscrito. Aí tem um dedinho assim de positivo. Se você gostou, clique ali no positivo, né? E também compartilhe com outras pessoas, com outros grupos. Ajude a divulgar a palavra de Deus. Quem sabe você tem um amigo, um parente que gostaria que ouvisse a palavra de Deus? Então compartilhe e juntos nós vamos estudando a Bíblia. Nós iremos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus, graças te damos porque mais uma vez vamos estudar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude a compreendermos e viver a Tua palavra em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para cada amigo e irmão que nos ouve, especialmente aqueles que nos pedem orações. Temos centenas de pessoas que pedem orações, os problemas são os mais diversos. Tu conheces cada um de nós, Tu conheces cada problema. Faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, e nos fortaleça na fé, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando então os capítulos 27 e 28 esta semana, falando aqui da viagem de Paulo a Roma, uma viagem bem problemática. Pegaram uma tempestade muito grande, ficaram à deriva 15 dias e Paulo havia recomendado ao capitão que não partissem, mas o capitão não deu ouvido, né? E falou que poderiam seguir viagem e ficaram então à deriva 15 dias em alto mar. Depois foram para a ilha de Malta, né? Pararam ali por um acaso, porque o vento que levou para aqueles lados. Ali Paulo foi picado pela serpente, mas não morreu, porque Deus estava com Paulo e Deus havia dito que assim como ele testemunhou em Jerusalém, ele também iria testemunhar em Roma. E Paulo então venceu mais esta prova, não morreu pela picada daquela víbora. As pessoas ficaram pensando que ele era um deus, né, naquela ilha. Paulo curou muitas pessoas e este era o ministério de Paulo. Paulo tinha paixão pelas almas. E nós também, amigos, deveremos amar aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho, aqueles que ainda estão vivendo num mundo de pecado, praticando coisas que desagradam a Deus. Nós temos que amar porque Deus, Ele nos ama assim como nós somos. Nós também não somos perfeitos, apesar de sermos cristãos, nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, e nós não somos melhores do que aqueles que ali estão. Vamos então nos unir, vamos amar, vamos nos perdoar e vamos buscar a presença de Jesus cada dia em nossa vida, viver um relacionamento com Ele, para que possamos em breve estar com Ele nos céus. No capítulo 28 de Atos, capítulo 28, versos 24 até o verso 31, a palavra de Deus nos diz: Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Aqui, no final deste capítulo 28, Paulo ele cita Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10,
Eu já li em Atos, agora vamos ler em Isaías, essas palavras de Isaías. Olha o que ele disse. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. As palavras que Paulo então usou lá em Atos são estas palavras de Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. Aqui o profeta Isaías, e as palavras que Paulo usou, descreve o que acontece quando as pessoas se recusam a aceitar a mensagem divina. Paulo, ele esperou 2 anos em Roma para ser julgado. Ficou 2 anos preso. E nesse período, Paulo pôde compartilhar o evangelho com todos aqueles que iam à sua casa. E aqui, no final do livro de Atos, nós vemos a vitória do evangelho. Nenhuma força judaica, nenhuma força romana conseguiu interromper o avanço do evangelho. Paulo, ele foi colocado em liberdade no final destes 2 anos porque as acusações eram acusações muito frágeis. E Lucas, ele então encerra aqui este livro. Nós não sabemos por que Lucas, ele não continuou a contar sobre os anos seguintes do apóstolo Paulo. Nós sabemos por história, não aqui pela Bíblia, mas que Paulo ele realizou outra viagem missionária. E depois que ele realizou mais esta viagem missionária, que não está relatado aqui no livro de Lucas, depois ele foi levado novamente a Roma, onde então ele foi executado pelo imperador Nero. Finalmente então conseguiram tirar a vida do apóstolo Paulo. Mas em 2 Timóteo, Paulo, antes dele morrer ali, ser decapitado pelo imperador Nero, ele diz o seguinte, 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 6 a 8. Paulo ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, ele deu a sua vida por amor ao Evangelho. Assim como Jesus deu a sua vida, morreu por mim e por você, Paulo, ele não hesitou em dar a sua vida por amor ao Senhor Jesus. Paulo, que antes de se encontrar com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, ele era um fariseu, ele era um zeloso guardador da lei, ele era um perseguidor dos cristãos, mas a partir do momento em que ele teve aquele encontro com Cristo, ele foi transformado em um perseguidor, em o maior apóstolo que nós temos registrado na palavra de Deus. Os outros 12 que andaram com Jesus também pregaram o evangelho, mas ali em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até Cesareia. Mas Paulo foi chamado para ir a todo mundo, aos gentios, e por isso o evangelho chegou até nós hoje. Nós agradecemos muito a Deus pelo amor que ele tem por cada ser humano, pelo amor que ele teve por Paulo e por ter escolhido Paulo para ser este homem, este vaso de bênção para levar o evangelho àqueles que estavam perecendo nas trevas. Que nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, que nós possamos entender, que nós não caiamos aqui nestas palavras que Isaías disse, que era um povo duro de coração, que não queria entender, eles ouviam, mas não entendiam, eles viam, mas não enxergavam. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. E amanhã nós vamos voltar então para concluir este estudo. Tenham todos um bom dia e lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.